Oi, 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 oi. Vamos falar mais um pouco sobre o signo de Leão, porque a gente está na reta final. O Sol vai trocar de trono daqui a pouco. Hoje eu trouxe essa carta para poder a gente ilustrar um pouco mais o símbolo do signo de Leão, que é muito rico, assim como todos os outros, né? O que chama atenção aqui de cara é esse Sol central, né? Bem na barriga do Leão. Veja só. Um leão nos céus, nas nuvens e um sol na sua barriga. Aqui a gente já vê a regência do signo de Leão, que é o próprio Sol. Nós podemos também relacionar esse Sol na barriga do Leão como o plexo solar. O plexo solar representa o chakra voltado para o ego. É o momento onde a pessoa vai se construindo e se fortalecendo, onde esse ego vai se tornando forte. Então a pessoa que está com o rei na barriga, como a gente costuma falar, é uma pessoa que está muito voltada para si. Não está errado, mas tudo precisa ser equilibrado em algum momento. Então a gente vê esse leão com o sol na barriga representando o plexo solar e a regência do sol para o signo de leão. O próprio leão representado como a imagem do signo, que recebe o mesmo nome. Aqui ele aparece em toda a sua majestade, né? Ele está de pé, rugindo, mostrando as presas, mostrando a sua força. Assim como o signo de Leão representa a nossa identidade, a nossa força interna. E aí a gente vê logo cá embaixo um homem tocando uma lira. Esse homem é o deus Apolo, que a gente já falou sobre ele, o deus da música. Inclusive a lira é um dos principais instrumentos de Apolo. Parece uma harpa pequena. Então a gente vê Apolo como o deus do sol, aquele deus da cura, da luz, da música, da vitalidade. Atrás dele a gente encontra girassóis, que também recebem o nome, né? Pelo que eu conheço, os girassóis eles acompanham o movimento do sol. Não tenho certeza. Ela não é delicada como uma rosa, por exemplo. É uma flor grande, bonita, bela, que se destaca onde ela aparece. Mais uma vez, assim como o próprio sol. A gente vê aí também um homem lutando contra um leão. E esse homem poderia representar o próprio Hércules enfrentando o leão de Nemeia, que é um dos trabalhos dele. O que representa esse enfrentamento contra o leão de Nemeia? Primeiro, a história diz mais ou menos o seguinte: Hércules precisava acalmar uma fera que estava rondando a cidade e destruindo tudo. Era esse leão. Então, quando ele foi enfrentar o leão, nenhuma arma que ele usava ele conseguia derrotar esse animal. Até que ele precisou usar a própria força para poder derrotar o leão. Na história do leão de Nemeia, ele realmente consegue estrangular o leão com a própria força. E aí ele até veste a pele do leão, representando que ele conseguiu domar esse animal. Como que a gente pode entender isso? A gente entende aqui como um símbolo do domínio dos nossos instintos. No caso do trabalho de Hércules, que ele enfrenta o leão de Nemeia pela força, eu acho que uma ilustração mais adequada para isso é a própria carta da força no tarô. No tarô tradicional, a gente encontra uma mulher abrindo a boca de um leão com suavidade. Ela não está fazendo realmente força. E o que isso representa? A carta da força ela representa a necessidade e o momento dos domínios dos nossos instintos. Os instintos, eles de alguma forma precisam ser sublimados e espiritualizados no caminho da humanização. Porque eles representam algo muito forte no ser humano. O ser humano quer alguma coisa, algo o leva naquela direção. Esses são os instintos. Eles precisam ser de alguma forma compreendidos e não atendidos de cara quando eles se apresentam. É o momento onde você vai sentir todo aquele ímpeto de ação instintiva, mas de alguma forma você precisa sublimá-lo para poder compreender o que aquele instinto está querendo de você. Então aqui a gente encontra o Hércules lutando contra o leão de Nemeia, que também pode ser uma representação do domínio desses instintos, porque senão a gente age de maneira muito animalesca. Então a gente sublima isso e age de uma maneira humana. A gente encontra todo esse horizonte na carta, né, que pode representar toda a infinidade do espírito. Enquanto a pessoa caminha em direção ao sagrado, o caminho sempre vai se mostrando, porque a gente sempre vai ser menor do que o sagrado de alguma forma.
Então é todo um horizonte que a gente vai caminhando em direção e o horizonte vai sempre se expandindo. Lá nesse horizonte mais ao fundo a gente encontra um castelo bem pequeno lá. Ele também está ligado à questão do rei, da realeza, representando o ápice de construção que uma pessoa tem como um ser humano, vamos colocar assim. Ela se tornou um castelo. Ela tem um nível de consciência mais desenvolvido porque ela está integrada com a própria individualidade. Isso faz parte da etapa de leão no zodíaco. Em cima da cabeça do leão, a gente vê um coração e uma coroa em cima deles. A gente já entendeu que o coração é regido pelo Sol, que rege Leão. Então a associação do coração com o signo de Leão, com o Sol, aparece também nessa carta. O coração como centro do corpo, aquele que mantém o corpo vivo e que de alguma forma pode estar conectado de forma simbólica com a generosidade do ser humano, pessoas de bom coração. E a coroa mais uma vez aparecendo, trazendo o simbolismo do rei. E aqui a gente entende o rei como nós mesmos. A gente se coroa, a gente honra a própria vida, honra a própria jornada. E aí, voltando ao sol central nessa carta, a gente também relaciona o sol astrológico com a carta do sol no tarô. Na carta tradicional do sol no tarô, a gente vê um sol grande, bem se destacando na carta, representando luz, vida, clareza. Então, quando a gente tira essa carta, ela está representando um momento de iluminação de alguma situação. Ali a gente vê uma criança sentada num cavalo branco, também representando a pureza, tanto a criança quanto o cavalo branco, representando o lado positivo da vida, vamos colocar assim. E a criança nua aqui representa a criança divina. A carta do sol ela já aparece mais no final da jornada dos arcanos maiores. E o que isso representa? Representa que a pessoa já passou por toda uma jornada na vida, de altos e baixos, de derrotas, de aprisionamentos, de aprendizado. Essa criança divina representa a nossa parte que tem conexão com o sagrado e a gente se move na ingenuidade da criança que está buscando alegria. Também o sol é um símbolo de alegria. E alegria não é nada mais do que a pessoa seguir o próprio coração. Ela sente alegria. É uma emoção muito particular da pessoa. Se ela está seguindo a jornada solar dela, ela vai sentir alegria, porque está conectado diretamente com o sol. Essa criança divina, ela representa a luz, ela representa a vida, ela representa uma etapa de... Agora eu sinto que eu sou filho do sagrado. E por fim, não menos importante, essa carta aparece sobre a cor amarela, laranja, avermelhado. Tudo isso representando a cor do sol, da luz, do ouro também, que é um símbolo relacionado à realeza, que está relacionado a leão. No fim das contas, o símbolo ele é tão infinito e tão vasto que a gente pode ir explorando. Mas observa que existe um núcleo no símbolo dos signos que não foge muito. Existem várias conexões, mas no fim das contas, quando a gente está falando de leão, a gente está falando do fogo fixo. A gente tem que sempre lembrar a origem do signo, porque é a partir dali que a gente consegue explorar o símbolo total. Com isso, vamos recapitular o signo de leão, porque vem chegado o momento da mudança de signos. E aí as coisas mudam. O elemento fogo deixa de ter a mesma predominância como tem sido nesse período onde o Sol está em leão.